Olá, associada da ANAF, sejam bem-vindos, organizado pela nossa associação e dessa vez em comemoração ao Dia do Advogado, dia 11 de agosto, que se refere à criação dos dois primeiros cursos de Direito no Brasil, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na cidade de São Paulo, e a Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco. Eu sou Patrícia Rossato, diretora de Assuntos Institucionais, e juntamente com o nosso diretor jurídico, Eduardo Rafa, traremos para vocês uma conversa com o professor doutor Gustavo Binemboy. O doutor Gustavo Binemboy é professor titular de Direito Administrativo da UERJ, professor emérito da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, mestre e doutor em Direito Público pela UERJ, Master of Laws pela Yale Law School, advogado e procurador do Estado do Rio de Janeiro. É especialista nas áreas de Direito Constitucional, Administrativo e da Regulação Econômica e autor de diversos livros e artigos. O professor vai nos brindar com a palestra As Dimensões da Advocacia Pública na Defesa e Promoção do Estado Democrático de Direito. Professor, seja muito bem-vindo. É uma honra contar com a sua participação nessa data. E o tema escolhido, acho que não poderia vir em melhor hora, né? Muito se tem debatido sobre o papel das instituições no Estado Democrático de Direito, e eu acredito que o modo de conhecer o nosso papel, né, as nossas distinções, né, o que é o advogado público, quais são os nossos papéis, quais são as garantias institucionais, como a nossa instituição avançou no decorrer do tempo, e a gente acaba compreendendo por que nós fomos colocados na Constituição Federal como função essencial à justiça. E, compreendendo isso, nós nos colocamos como uma peça fundamental na manutenção do Estado Democrático de Direito. E eu acredito que esse conhecimento ele é fundamental para o adequado exercício da nossa profissão. Então, professor, eu agradeço pela sua prontidão em estar aqui, agradeço pela escolha do tema, e eu gostaria que o senhor conversasse um pouquinho com a gente sobre o que faz o advogado público ser diferenciado. Por que nós somos funções essenciais à justiça, né? Uma das funções essenciais da justiça prevista na Constituição. Um passeio aí pelas garantias institucionais que nos tornam o que especiais, digamos assim, em relação a outras atividades estatais, e os avanços institucionais que estão sendo aí vistos ao longo dos anos, né? Uma advocacia pública federal mais proativa, relacionada ao combate da corrupção, por exemplo, já é uma área que a gente pode citar como grandes passos tendo sido dados no decorrer do tempo. Então, doutor, eu passo direto a palavra para o senhor, a gente vai ter aqui uma conversa de volta, né? Daqui a pouco o nosso diretor jurídico também vai conversar um pouquinho sobre a lei de improbidade. Sinta-se à vontade, passo a palavra ao senhor. Olá, Patrícia. É um prazer participar dessa conversa aqui. Eu sou admirador do trabalho da ANAF. Como advogado público também tenho muita afinidade com a atuação dos advogados públicos federais. E como professor de Direito Administrativo, tenho uma reflexão que há alguns anos eu compartilho com os colegas a respeito da própria identidade do advogado público como um ator institucional no Estado Democrático de Direito. A gente tem essa obra em construção, que é a democracia no Brasil, e dentro dela uma espécie de construção identitária mesmo do papel da advocacia pública, né? De que dimensões de atuação nós estamos a falar quando falamos da advocacia pública. Como você bem se referiu, a advocacia pública primeiro adquiriu com a Constituição de 88 o status de uma instituição com assento constitucional e não foi alocada dentro da estrutura do Poder Executivo, nem do Poder Legislativo, nem do Poder Judiciário. Ela foi prevista nos artigos 131 e 132 da Constituição como uma das funções essenciais à justiça, ou seja, a justiça como um ideal, como um valor, como uma instituição necessária ao funcionamento da função jurisdicional do Estado, mas não apenas só a ela, né? Não apenas só ao funcionamento do Poder Judiciário, mas à própria realização do Estado Democrático de Direito como a concretização de um verdadeiro ideal de um Estado de justiça. Então, é preciso compreender
quais foram os ideais que animaram essa posição topográfica da advocacia pública dentro das funções essenciais à justiça, na Constituição de 1988, nesses artigos 131 e 132, destrinchar essas funções e de alguma maneira, a partir delas, detalhar esses papéis institucionais a partir de uma interpretação verdadeiramente constitucional das leis orgânicas que estruturam as carreiras dos advogados públicos federais, dos procuradores dos estados e dos municípios no Brasil. Eu entendo que há uma unidade constitucional orgânica de toda a advocacia pública brasileira e que ela é dada exatamente a partir dessa compreensão constitucional do papel do advogado público. Eu partiria, obviamente, da própria compreensão que o Constituinte teve do Estado brasileiro como um Estado democrático de direito. Quando a gente pensa nisso, a gente pode se utilizar da síntese do professor Gomes Canotilho, nosso velho mestre da Universidade de Coimbra, que dizia que o Estado democrático de direito, ou na fórmula portuguesa da Constituição de 1976, o Estado de direito democrático, né, que aqui a ordem dos fatores não altera o produto, é a síntese, né, é o precipitado histórico de duas ideias fundantes das democracias liberais. De um lado, a noção liberal de governo limitado, de que o governo deve ser um governo limitado por leis e não entregue ao voluntarismo dos homens, a noção lockeana de que não há um soberano acima das leis, mas nos governos liberais sempre há uma lei, e uma lei das leis, que é a própria Constituição, que está acima de todos nós, governantes e governados. Então, essa noção de governo limitado, que é uma noção essencialmente liberal, está presente na ideia do Estado de Direito, mas, ao mesmo tempo, a locução Estado democrático de direito acrescenta uma adjetivação a essa compreensão. E é a ideia exatamente russoniana de soberania popular. Na essência do Estado de Direito, há de haver um motor de legitimidade, um lastro de legitimidade popular, que é exatamente a escolha popular dos governantes e, eu diria, na sua origem, na sua gênese, fato que aconteceu no Brasil após a redemocratização, o fim da ditadura militar e a reconstitucionalização do país, a escolha de uma Assembleia Nacional Constituinte por eleições diretas, o seu funcionamento livre e soberano, e a refundação do Estado a partir dessas bases libertárias e populares que se deram no processo constituinte de 1987 e 1988. E, a partir daí, a instituição de um regime que é, ao mesmo tempo, um Estado de Direito, um governo limitado por leis, e, obviamente, dada a nossa escolha por uma Constituição rígida, por uma lei maior, a lei das leis, que é a Constituição, que, portanto, governa todas as demais leis e, obviamente, todos os poderes, o executivo e também o judiciário. E, de outro lado, um regime que funciona a partir de bases populares, com eleições livres, periódicas, limpas, baseadas num sistema que se quer cada vez mais confiável e que no Brasil logrou um êxito e um reconhecimento internacional, fundado num sistema tecnológico de votação e de apuração, que é a urna eletrônica, e que serve fundamentalmente para a manifestação da soberania popular, que é a escolha dos governantes diretamente pelo povo, em todos os níveis da federação, e, mais do que isso, a possibilidade da manifestação constante da opinião pública
num regime de liberdade de expressão, num regime de livre manifestação do pensamento e de manifestações de democracia direta e semidireta, como os plebiscitos, os referenda, a iniciativa popular, que, de alguma forma, estão sujeitos ao direito, obviamente, ao topo da pirâmide normativa, que é a Constituição, mas que tem também a possibilidade de reconstruir o próprio direito por meio do processo democrático, alterando as leis e, no caso brasileiro, alterando a própria Constituição por meio de emendas constitucionais, desde que observados os limites temporais, os limites circunstanciais e os limites materiais ao próprio poder de reforma da Constituição. Então, esse modelo de Estado democrático de direito, que é o modelo que foi consagrado na Constituição de 1988, que está garantido na Constituição por um conjunto de cláusulas pétreas, é o modelo que se serve de um conjunto de instituições que funciona a partir da participação popular. É claro que não há Estado democrático de direito sem que haja seus elementos fundacionais, o povo, um território, soberania, mas sem que haja também instituições permanentes de Estado que permitam o seu funcionamento. Poder legislativo, na sua função normogenética, de criação de normas de caráter inovador, fundante, que alteram o ordenamento jurídico inauguralmente, né, criando direitos e obrigações. O poder executivo, encarregado da formulação e da execução de políticas públicas dentro dos marcos constitucionais e legais vigentes. Poder judiciário, encarregado do acertamento dos conflitos, do julgamento da legalidade dos atos do poder público e da constitucionalidade das leis no modelo brasileiro, e, finalmente, o Ministério Público, que tem missões constitucionais relevantes de defesa dos interesses sociais individuais indisponíveis. Mas, ao lado dessas instituições, tão importante quanto elas, emerge, assoma exatamente a advocacia pública como uma das funções essenciais, a justiça, que tem um papel talvez ainda não tão reconhecido na sociedade brasileira quanto o Poder Judiciário, quanto o Ministério Público, talvez nem tanto quanto a Defensoria Pública, né, que é uma outra instituição também considerada ao lado da advocacia pública e da advocacia privada como função essencial à justiça, que é exatamente a advocacia pública, porque ela tem um papel absolutamente essencial ao funcionamento do Estado Democrático de Direito, porque ela, a meu ver, faz a costura entre o elemento político da democracia e o elemento jurídico do Estado de Direito. E, quando eu digo isso, é a ligação, né, uma chave de funcionamento muito importante entre dois subsistemas sociais, para usar uma expressão de um grande pensador e justo filósofo alemão chamado Gunther Teubner, que dizia que o direito e a política, assim como a economia, são subsistemas sociais que precisam de algum elo de acoplamento. E eu diria que a advocacia pública é tão importante quanto isso. Ela é um dos elementos de acoplamento, não é o único, certamente, mas talvez um dos mais importantes instrumentos de acoplamento entre a política e o direito. E por quê? Porque nos estados autoritários, proto-autoritários, né, e hoje a gente fala nisso, não só os estados totalitários, e acho que eu posso falar com tranquilidade, né, como na China, na Coreia do Norte, talvez a Rússia já se enquadre nisso, e nos estados proto-autoritários, nas chamadas democracias frágeis, que se utilizam do discurso ainda constitucional, mas que, na verdade, apenas usam isso retoricamente, a advocacia pública tem um papel menos relevante, porque os atos dos governantes se baseiam
em atos de força, em medidas de força, na imposição unilateral da sua vontade. Mas nos estados verdadeiramente democráticos de direito, os atos dos governantes precisam ser juridicamente fundados e as políticas públicas elaboradas a partir de fundamentos jurídico-políticos, quer dizer, politicamente bem elaboradas para serem aceitas no Congresso, pela sociedade, e juridicamente bem fundadas para não serem questionadas perante os tribunais, e se o forem, é preciso que haja uma instituição encarregada da defesa institucional dessas políticas públicas, porque senão a fragilidade seria de tal ordem que o próprio governo ficaria inviabilizado. E a gente tem notícias na história brasileira e pelo mundo afora de governos que simplesmente não conseguiram governar por essa falta de sustentação, seja de falta de sustentação política no parlamento, isso não é privilégio dos sistemas parlamentaristas, no sistema presidencialista brasileiro recente, há governos que caíram por essa falta, mas também, e no Brasil essa experiência não é só do governo federal, há governos estaduais e municipais que simplesmente não conseguem aprovar, ou quando aprovam medidas, o judiciário, o Ministério Público conseguem inviabilizar o funcionamento a implementação das suas políticas públicas, seja por uma formulação deficiente, seja por uma defesa insuficiente perante os órgãos de controle. E aqui me refiro tanto ao Poder Judiciário, como diante de possíveis impugnações perante o poder, perante as cortes de contas e no âmbito administrativo nos tribunais de contas, nos ministérios públicos, tanto federal como estaduais. O que eu quero dizer com isso é que essa linha entre a política e o direito, ela segue como um papel, talvez não declarado, né, da advocacia pública, mas muito evidente, que faz com que o advogado público, a meu ver, possa ser definido, antes de tudo e mais de nada, como advogado da democracia. Há alguns presidentes de entidades que defendem a advocacia pública, né? Um deles é o atual presidente da ANAP, que é o Vicente Braga, que é a associação lá dos procuradores de estados e do Distrito Federal, que sempre repete essa frase minha: o advogado público é o advogado da democracia na medida em que ele, diferentemente do juiz, que é um terceiro imparcial, um árbitro de conflitos imparcial, do qual a sociedade se vale para pacificação social, segurança jurídica, diferentemente do Ministério Público, que é alguém a quem a gente delega o poder de defesa da sociedade a partir de um juízo próprio do Ministério Público sobre o que é o interesse social, os direitos individuais indisponíveis. O advogado público tem esse link, tem esse vínculo visceral com a política, com a democracia, que é a viabilização jurídica, seja no plano da consultoria jurídica, da formulação de políticas públicas, as mais compatíveis possíveis com a Constituição e as leis do país, seja no plano da representação judicial e, hoje em dia, cada vez mais extrajudicial, dos interesses do Estado para que essas políticas públicas tenham sustentação e viabilidade. E aí, é claro, isso não se confunde com a defesa pessoal do governante de plantão, nem se confunde com políticas que sejam insustentáveis juridicamente. É claro que há políticas públicas que desafiam alterações do próprio ordenamento jurídico. Isso é próprio da democracia, é evidente, né? Há políticas públicas que demandam uma proposta de emenda constitucional. Há outras, né, durante a pandemia, né, houve a PEC da alteração do orçamento de guerra, e era necessário que o país, pelo menos naquele momento, enfrentasse as consequências sanitárias, sociais e econômicas da pandemia com vamos dizer assim, um regramento constitucional, orçamentário e financeiro excepcional, até para que o país não precisasse desafiar as suas próprias normas de responsabilidade fiscal e tivesse um balizamento constitucional que o mantivesse dentro do Estado de Direito. E isso foi feito dentro do próprio ordenamento constitucional de reforma da Constituição.
Por outro lado, há uma série de outras medidas que demandam alteração de leis complementares, de leis ordinárias, de decretos, de portarias ministeriais, de resoluções de agências reguladoras, e para tudo isso é necessário estudo, é necessário compreensão, formulação. E os advogados públicos atuam nesse plano da consultoria jurídica, ora impondo limites, dizendo não, ora dizendo sim, que é possível, ora dizendo, olha, talvez, se por aqui não é possível, por ali será possível, se dessa forma o ordenamento não permite, se alterar essa lei, se alterar essa norma constitucional, essa política pública pode se tornar juridicamente viável. Então, esse papel, né, da comunicação entre a democracia e o direito depende, nas democracias constitucionais, da atuação de profissionais técnicos, concursados, estáveis, a meu ver, que são os advogados públicos, cuja atuação é muito diferente dos advogados privados, porque ela é dotada de um nível, de um coeficiente muito elevado de institucionalidade. E, por outro lado, a advocacia pública tem também um compromisso com o Estado de Direito, que é decorrente também dessa institucionalidade, que é a possibilidade renovada de também, sem temores, sem retaliações, e isso é decorrente de um sistema de garantias funcionais, de estabelecer dentro da sua própria atuação, nos seus pareceres, na sua atuação judicial e extrajudicial, os limites éticos e legais da própria atuação do Estado. Não, quando num processo judicial se diz até aqui é possível que o Estado celebre um acordo de leniência com base na lei anticorrupção, um acordo de não persecução civil, que, a meu ver, fatalmente se voltará a poder celebrar após a superação dessa exclusão da Lei 14.230 da Fazenda Pública, da legitimidade para atuação nas ações de improbidade administrativa, em tantas outras sedes. Claro, os advogados públicos têm um papel decisivo na delimitação, no desenho dessa atuação consensual da administração pública. Mas é claro que também, quando atuam, dizem, olha, até aqui é possível e a partir daqui não é possível. E isso é também um compromisso não só com a democracia, que é a força motriz propulsora da vontade estatal numa democracia, num sistema político democrático, mas, por outro lado, é também um muro delimitador de onde as instituições devem impor limitações a essa própria vontade política democrática, que é, claro, decorrente de imposições constitucionais e legais que não puderam ser transpostas no Congresso Nacional ou em outras instâncias da própria democracia. Então, eu acredito que todas as demais construções institucionais que cercam a advocacia pública envolvem essa compreensão básica do seu papel como uma instituição essencial ao funcionamento da justiça, entendida como a garantia do Estado democrático de direito, mas uma garantia concreta, para que o Estado democrático de direito não se torne uma mera abstração, para que ele exista a partir de governantes escolhidos pelo povo e que tenha políticas públicas juridicamente sustentáveis e viáveis que possam ser impugnadas pelos órgãos de controle, pelos cidadãos que delas discordem, mas que tenham uma defesa tecnicamente adequada perante o Poder Judiciário, os tribunais de contas, e que possam, assim, resistir a esses ataques e, eventualmente, sendo bem fundadas, vencer esses ataques e implementar a vontade dos governantes escolhidos pelo povo. Por outro lado, como eu disse, o compromisso, isso é o que eu chamo de compromisso democrático da advocacia pública. O compromisso jurídico da advocacia pública é o estabelecimento de limites e defesa do erário em juízo e fora dele. O nosso papel de agente arrecadador ao lado dos agentes fiscais, a cobrança dos tributos, defesa do erário,
né, nas ações de recuperação de crédito, nas ações de defesa do erário contra ataques e na atuação contra possíveis ações oportunistas que venham a aviltar o patrimônio público. E essa vertente de atuação é tão importante quanto a primeira, na medida em que, se o advogado público não atuar, simplesmente ninguém o fará. A advocacia pública é essa instituição permanente exatamente porque os governantes passam e o Estado fica. Mas o Estado, como abstração, só fica porque a advocacia pública é permanente e ela própria fica. Somos nós que, passados os governos, ficamos com os processos. E somos nós que, ao ficarmos com os processos, damos conta das suas consequências, né? E pensamos no dia seguinte de como, pela via patrimonial, pela via financeira orçamentária, o Estado brasileiro conseguirá dar conta de todas as suas obrigações e também das suas condenações judiciais. Então, é com muita responsabilidade que a gente deve pensar nessas funções essenciais, institucionais da advocacia pública no Estado democrático de direito. Professor, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor, num dado momento, referiu que há uma crise de identidade na advocacia pública, né? E a gente sente isso bastante na Advocacia Geral da União. É aquele velho dilema se a advocacia é de Estado ou de direito, né? O nosso papel de advocacia de Estado ou de direito. Os que sustentam a advocacia de governo, perdão, falei de Estado, mas é advocacia de governo, advocacia de Estado, né? Os que sustentam a advocacia de governo alegam que o nosso principal papel estaria na defesa do interesse público esse que tem sua máxima expressão por meio da eleição, né? da vontade popular em eleger aquele governante. Então, que por isso nós estaríamos vinculados àquela visão de política e à defesa daquela pessoa, do governante. Acho que todos nós aqui estamos de acordo que essa não é a melhor visão, mas, por outro lado, não basta apenas que o embate seja assim, ideológico ou no plano do papel, né? Eu fico pensando aqui se o senhor tem algum reforço institucional que o senhor acredite que seja necessário para que esse tipo de visão, que, no meu entender, acaba diminuindo a advocacia pública, né, ele não ganhe espaço. Então, a questão de repente, um mandato para o advogado-geral da União, quarentena, enfim, o senhor enxerga alguma espécie de garantia institucional que blinde a interferência dos governos diretamente nas instituições de advocacia pública? O senhor acredita que tem alguma medida que ela seja realmente fortalecedora, autonomia orçamentária, enfim, que ela faça a advocacia pública realmente atingir um status que a Constituição lhe colocou? Patrícia, eu só complementar ainda, aproveitando o gancho da Patrícia, se me permite, professor. Claro. Você colocou no início sobre a institucionalidade da advocacia pública, com função essencial à justiça, e que ela estaria apartada do Poder Executivo, do Judiciário, enfim, do Legislativo, né? Não é possível dizer, assim como o Ministério Público, a Defensoria, que é um quarto, quinto, sexto poder, até porque a Constituição só previu 3 lá no artigo 2º, né? Mas, para usar ali a lição dos constitucionalistas, especialmente do professor Canotilho, que trata do Ministério Público, nesse caso brasileiro, a Defensoria como o próprio Tribunal de Contas, como órgãos independentes constitucionais, né? Então, assim, aproveitando o gancho da Patrícia, seria possível, o que nos falta para sermos realmente órgãos independentes constitucionais, um órgão independente constitucional, melhor dizendo, e se isso é conveniente também, né? Diante dessa simbiose, da posição da advocacia pública, nessa simbiose entre política e sistema jurídico positivo, né? Em que a política é o locus de criação e deliberação do direito, e também atuando após a criação do direito, né? Esse lugar muito particular em que fica a advocacia pública. Aproveitando para complementar
essa pergunta pertinente da Patrícia. Então, eu acho que ambas as perguntas são muito relevantes e pertinentes, e que ela não tem como ser respondida de maneira simples. Então, eu vou voltar um pouco atrás, porque eu sempre defendi, e continuo a fazê-lo, que a advocacia pública me parece exercer uma função essencialmente de Estado. E esse locus constitucional que lhe foi atribuído pela Constituição de 88, seja topograficamente no rol de funções essenciais à justiça, seja axiologicamente fora do âmbito específico do Poder Executivo, né? Embora o Poder Executivo e o Legislativo exerçam atividades relevantes de interação com a advocacia pública, sem dúvida nenhuma, sobretudo o Poder Executivo, na designação da chefia da instituição, na formulação das políticas públicas e tantas outras atividades, não me parece que seja possível reduzir a atuação da advocacia pública a uma função meramente governativa. E, ao dizê-lo, eu não estou aviltando de maneira nenhuma as funções de governo. Isso primeiro, logo a partida, deve ser dito de maneira... Quando a gente pensa em política e democracia, é essencial que haja órgãos de governo bem estruturados, tecnicamente assessorados, que possam funcionar autonomamente, que tenham ministérios, no caso brasileiro, secretarias, órgãos de assessoramento interno, e que isso não tenha nenhum tipo de compreensão pejorativa, dadas as circunstâncias históricas da política no Brasil, né? Eu não, de forma nenhuma, eu relativizo a importância numa democracia da política republicana, do ativismo político e do papel dos políticos e da sociedade na cobrança da cidadania em geral, da construção de políticas públicas legítimas. Agora, quando a gente está a falar de advocacia pública como uma instituição que contribui para o Estado democrático de direito, o que a gente precisa entender é que reduzi-la a uma mera função de governo seria compreender a advocacia pública como algo mais próximo ou semelhante a um ministério, ou uma secretaria de Estado, uma secretaria municipal, e não uma função que atua ao lado do governo, viabilizando funções governativas, mas que com ela não se confunde. Então, isso não é uma filigrana jurídica, nem é uma questão de vaidade institucional. Isso é algo fundamental para que a instituição exerça as suas funções de maneira adequada, simplesmente. O que eu quero dizer com isso é que, se você tem uma instituição totalmente subordinada à hierarquia da política e funcionando de acordo com a lógica da política partidária e eleitoral, você não consegue ter o cumprimento autônomo de uma série de outras funções ligadas ao controle interno da legalidade, à proteção do patrimônio público, à contenção do poder no plano interno da legalidade, que envolvem também o papel da advocacia pública. Porque, afinal de contas, a gente não está falando só da viabilização, da instrumentalização da política. A gente está falando da viabilização jurídica de políticas públicas legítimas. E é por isso que o Estado é democrático de direito.
não é apenas o Estado de política na sua essência hobbesiana. Não é um Estado autoritário ou totalitário. Até porque, se fosse assim, a advocacia pública teria pouca utilidade. Então, dentro dessa compreensão, que é a compreensão que eu advogo e sempre defendi, só é possível haver advocacia pública como uma instituição que faz esse elo, que faz essa ligação entre os subsistemas sociais da política e do direito, se ela estiver a meio caminho entre a política e o direito, como um órgão, como você disse, Eduardo, constitucionalmente autônomo e que tenha garantias institucionais a partir da Constituição que lhe permitam funcionar para e passo com a política, mas sem se confundir integralmente com ela. E aí me parece importante que sejam fortalecidas algumas conquistas já alcançadas e incrementar que no horizonte possam ainda parecer distantes, mas nas quais eu ainda acredito. As já alcançadas são uma instituição permanente de profissionais técnicos recrutados apenas por concurso público, garantidos pela estabilidade constitucional e que não possam ser responsabilizados por suas opiniões e manifestações, senão por atuação dolosa, fraudulenta ou com erro grosseiro. Nos termos que finalmente foi consagrado no artigo 28 da Lei 13.655 de 2018, que foi a nova LINDB. Acho que essas garantias são muito importantes para que a advocacia pública cumpra a contento seu papel como consultoria jurídica e como representação judicial e extrajudicial. Por outro lado, penso que, na linha do que a Patrícia sugeriu, seria desejável que os órgãos de cúpula atualmente nas procuradorias gerais dos estados, em muitos deles, como é o caso do Estado do Rio de Janeiro e outros estados da federação, já há obrigatoriedade que o procurador-geral seja membro da carreira. No caso da Advocacia Geral da União não mas isso já está se tornando uma espécie de costume constitucional, e que, além disso, fosse possível algum modelo questiona um pouco o modelo de lista do Ministério Público, mas algum modelo em que, a partir da escolha do chefe do Executivo, de uma aprovação da maioria do Senado, talvez, o chefe da instituição adquirisse um mandato do qual só pudesse sair por um processo de destituição institucional, como se fosse uma rechamada por provocação do próprio chefe do Poder Executivo. Para quem considera isso, e eu recebo críticas disso, sobretudo colegas mais antigos, que descreem dessa possibilidade, não apenas descreem dos incentivos políticos que a classe política tenha para aprovar isso, mas da possibilidade de um bom funcionamento da AGU, das PGEs, das PGMs nessas bases. Hoje em dia, muitas companhias privadas, sobretudo SAs abertas, já têm diretoria jurídica, já têm diretorias de compliance, vice-presidências jurídicas e vice-presidências de compliance que não respondem diretamente ao presidente nem ao board, respondem diretamente ao conselho de administração. Essa analogia, essa comparação que eu faço ao modelo de governança de companhias privadas tem por objetivo apenas demonstrar que, muitas vezes, você só consegue ter um jurídico funcionando adequadamente se ele for dotado desse grau de autonomia para que a própria diretoria, a presidência da companhia, a diretoria executiva da companhia, nas suas diferentes pastas de atuação, nas suas diferentes áreas de atuação, tenha sustentação perante os órgãos de controle, que atuam interna e externamente sobre uma grande companhia, de que o jurídico e o compliance estão atuando de maneira independente. Então, é claro, há trade-offs aqui, há perdas e ganhos, mas eu acho que o Brasil caminharia no sentido de ganhar mais do que perder
E, claro, a gente pode pensar no que se perde e no que se ganha, mas, sobretudo, se ganharia mais um caminho de maior controle interno da legalidade e, talvez, de uma redução significativa do grau de judicialização da política e da atividade administrativa no Brasil, que é reconhecidamente muito elevado. Então, a advocacia pública pode ser essa instituição que contribua para a redução desses níveis tão elevados da judicialização da atividade administrativa pública no Brasil. Esse tema é infinito e empolgante demais, né? Parece que quanto mais a gente conversa, mais vão surgindo questionamentos e desejo de se aprofundar cada vez mais. Assim, parece que se nós aspiramos um Estado verdadeiramente constitucional, e não só um Estado de direito, a gente precisa garantir que o Estado não seja estruturado sobre fundamentos metafísicos, né? E, parafraseando o professor Canotilho, em uma legitimação do exercício político pela soberania popular, né? E, certamente, não é? É claro que há uma mudança em curso das palavras do professor, a gente percebe, e da nossa prática no dia a dia, uma mudança em curso da função da advocacia pública no Estado Democrático de Direito, né? Uma transformação da visão da advocacia pública como mero órgão consultor e defensor da fazenda pública em juízo, para mais um órgão dotado de responsabilidade nesse processo contínuo e permanente e coletivo de vigilância da democracia, que nunca está integralmente garantido. Então, colocando freios e contrapesos a roubos autoritários, que, na verdade, contrapor a ética das virtudes pela ética das regras. E assim, perscrutando o que o Gustavo colocou, é isso, né? Não é ignorar a soberania popular, não é? Evidentemente, muito pelo contrário, mas entender que também existe uma outra soberania popular precedente que estabeleceu as políticas permanentes que estão na Constituição. Então, o governante do momento, ele pode estabelecer aquelas políticas contingentes e, assim, a advocacia pública, colocando esses freios e contrapesos, também mais um órgão responsável por isso, para que a soberania popular não se deteriore em uma ditadura da maioria sobre a minoria, né? Até me lembro da lição dos primeiros livros que eu li na faculdade, do professor Geraldo Ataliba, República e Constituição, que ele disse que a tirania de muitos não é nem um pouco melhor do que a tirania de um só, né? E uma dessas políticas permanentes que estão na Constituição, professor, é a política de combate à corrupção, né? E sempre me veio à mente, quando se trata disso, essa ligação entre combate à corrupção e democracia, o discurso do saudoso Ulisses Guimarães, durante a promulgação da Constituição de 88, em que ele disse que a corrupção é o cupim da República. A República suja pela corrupção impune, toma nas mãos de demagogos que, a pretexto de salvá-la, a tiranizam. E essa fala do Ulisses Guimarães parece que nunca fez tanto sentido como atualmente, né? A gente vem na esteira do lavajatismo, enfim, e chegamos no momento em que estamos hoje. E a ANAF, inclusive, a gente teve um retrocesso em relação a isso, contra a advocacia pública, que foi a retirada da legitimidade ativa das procuradorias para ajuizamento de ação de improbidade administrativa, né? Inclusive, a ANAF ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 7043. Tivemos a decisão favorável em liminar, né, para a medida cautelar do ministro Alexandre de Moraes, e agora, sobre o julgamento de mérito, Gustavo, inclusive,
é o nosso, que fará a nossa sustentação oral e o trabalho final, junto com o escritório Souza Melo Teto, e sobre nessa ADI. Então, me parece que é isso, né? A gente acaba sempre caindo na discussão, parece que obsessiva, de advocacia do Estado, advocacia pública de governo, né, professor? Sem dúvida. Eu acho que essa alteração promovida lá pelos artigos 2º e 3º da Lei 14.230, né, de 25 de outubro de 2021, ela é muito simbólica dessa compreensão da advocacia pública como uma função meramente de governo e não como uma função mais ampla de Estado, né? Porque, veja, há todo um conjunto normativo, tanto constitucional como infraconstitucional, que vigora no Brasil há pelo menos 3 décadas, e com incrementos nos últimos anos, de atuação da advocacia pública, da advocacia das pessoas jurídicas que integram a administração pública, cada vez mais relevantes na vertente da proteção do patrimônio público, da curadoria da boa administração, do combate à improbidade administrativa e à corrupção de maneira geral. E esses dispositivos da nova lei de improbidade, né, que vem na esteira de modificações que, de modo geral, procuraram tornar mais objetivas as infrações de improbidade administrativa e criar maior segurança jurídica para os agentes públicos, no que se refere especificamente à legitimação ativa para a propositura das ações de improbidade, para a celebração dos acordos de não persecução civil, que demoraram muito a ser positivados na lei de improbidade, me parece que o legislador andou muito mal. Pode parecer, né, a exclusão das pessoas jurídicas da fazenda pública lesadas por atos de improbidade, pode parecer que a um leitor mais apressado que se tratasse de uma espécie de área de livre conformação do legislador, né, que caberia ao legislador definir a atribuição dessa legitimidade ativa apenas ao Ministério Público ou às próprias pessoas jurídicas lesadas por atos de improbidade. Mas a leitura mais atenta e, sobretudo, essa compreensão sistemática da Constituição de 1988 me convenceu de que nós não estamos diante de um espaço de livre conformação legislativo, mas, na verdade, de uma inafastável imposição constitucional de uma legitimação concorrente, tanto para a propositura, tanto para o ajuizamento das ações, como decorreu da decisão monocrática, Eduardo, que você mencionou, do ministro relator das ADINs, 7043, que é da ANAF, como 7042 da ANAP, como também para a celebração de acordos de não persecução civil, que me parece evidente, lógico, do primeiro ponto. E eu destacaria aqui na nossa conversa, e, é claro, respeitando eventuais entendimentos diferentes, 4 razões constitucionais que servem meio que como um estudo de caso de aplicação dos nossos raciocínios prévios dessa mesma conversa sobre o papel da advocacia pública num Estado democrático de direito. Pelo menos 4 razões constitucionais que me levam a entender que o Supremo deve proferir uma sentença aditiva, uma decisão, né, um acórdão aditivo, determinando a reinclusão na lei de improbidade administrativa do que no seu texto original já se continha, na lei 8.429 de 92 já se continha que era a legitimação para a propositura das ações de improbidade,
e acho que a forciori deve-se reconhecer também a legitimação para celebração de acordos de não persecução civil. O primeiro ponto é o de que a Constituição, onde ela pretendeu atribuir ao Ministério Público competências ou atribuições, né, falando mais a linguagem dos princípios institucionais do Ministério Público, atribuições privativas, a Constituição o fez expressamente. Então, no artigo 129.1 da Constituição, a previsão da atribuição do Ministério Público para a promoção da ação penal pública é privativa. Diz lá, né? Compete ao Ministério Público promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. E nós sabemos que há uma série de freios e contrapesos no exercício da ação penal pública a essa privatividade, né? Quando o legislador opta por colocar todos os ovos num único cesto, ele toma cuidados, porque as instituições não são infalíveis, elas têm defeitos. Instituições que combatem a corrupção também têm suas próprias mazelas e cometem seus erros. Por isso, os freios e contrapesos, e por isso o cuidado em não atribuir privatividade, salvo onde o Constituinte o tenha feito de maneira expressa. Então, no inciso 1, é claro que a titularidade da opinio delicti, a opinio delicti é, de fato, uma prerrogativa, uma iniciativa privativa do Ministério Público. Mas vejam, no inciso 3 do artigo 129 da Constituição, já a Constituição não usa esse advérbio privativamente, já fala promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, sem caráter privativo, né? E complementa isso no parágrafo 1º do artigo 129, dizendo que a legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas nesse artigo, e, evidentemente, dentre elas, a ação de improbidade administrativa, que é uma das ações cuja utilidade é a proteção do patrimônio público, não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei. Se fosse até apenas uma alusão à lei, eu até concederia que seria uma decisão discricionária do legislador. Mas o Constituinte foi cuidadoso disso. Não exclui a legitimidade de terceiros nas mesmas hipóteses, segundo disposto nesta Constituição e na lei. E esta Constituição, que é a Constituição de 1988, tem uma série de dispositivos que impõem a atuação da administração pública por meio da advocacia pública, judicial e extrajudicialmente, em defesa do patrimônio público. Por exemplo, o artigo 23, inciso 1, cria uma competência administrativa comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Conservar o patrimônio público não é só cuidar das estátuas, dos parques e das ruas. É zelar, é curar pelo patrimônio público de maneira ampla. E, claro, se eu tenho uma ação constitucional, que é a ação constitucional mais importante, e a previsão lá no artigo 37, parágrafo 4º, das consequências dessa ação, que são, na verdade, princípios gerais do caput do artigo 37, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, que levam, né, a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos, a indisponibilidade de bens e ao ressarcimento ao erário, não faz sentido que eu, como União, como Estado, como município, como Distrito Federal, seja impedido de exercer a legitimidade ativa para propor a ação de improbidade, visando a realização desses valores que são concretizados nesses princípios,
do artigo 37 caput e viabilizados na ação de improbidade administrativa prevista no 37, parágrafo 4º, colocando todos os ovos no único cesto do Ministério Público. Da mesma forma, pelo ângulo do acesso à justiça, do acesso ao poder judiciário, o modelo brasileiro é de amplo acesso à justiça. É um modelo que consagra no artigo 5º, inciso 35, a previsão de que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. E a lesão ou ameaça a direito é também ao patrimônio público. E de democrático de direito, talvez num Estado totalitário, num Estado proto-autoritário, haja meios de força para reaver o que o Estado perdeu para a corrupção. Mas num Estado democrático de direito, o que o Estado deve fazer é promover investigações, celebrar acordos e, no limite, ajuizar ações para ressarcimento do erário, para que os corruptos percam as suas funções públicas, tenham suspensos os seus direitos políticos e, eventualmente, decretada a indisponibilidade de seus bens. Agora, se o Ministério Público não o fizer, qual o acesso que a lei assegura à Fazenda Pública, ao Judiciário? A lei negou esse acesso. E, portanto, a lei agiu de maneira inconstitucional. E a última razão, essa seria a quarta, que nem foi articulada na petição inicial da ADIM de maneira expressa, mas eu pretendo fazê-lo, já o fiz nos memoriais, pretendo fazê-lo da tribuna, porque acho que institucionalmente, para a advocacia pública é muito importante, é fundada nos artigos 131 e 132 da Constituição. E aqui é o link com a parte inicial da nossa fala, que já se faz muito extensa, e eu vou caminhar para o encerramento. A Constituição, quando menciona como função essencial à justiça a advocacia pública, nesses artigos, se refere tanto à representação judicial e extrajudicial, como à consultoria jurídica da União, da administração pública federal, num modelo que se replica nos estados, no artigo 132, e por simetria nos municípios que não foram mencionados na Constituição. Essa defesa, tanto extrajudicial como judicial, do erário, envolve uma atuação, a meu ver, necessária, seja do advogado público perante o Poder Judiciário, seja do advogado público diretamente, com a possibilidade, nos termos da lei, e a própria lei 14.230 fixa as balizas e os procedimentos para isso, com eventual celebração de um acordo extrajudicial, que a lei chamou de acordo de não persecução civil. Como a lei anticorrupção chama de acordo de leniência, como a lei 13.655 de 2018 chama de termo de compromisso. Não importa o nome. O que importa é que são soluções extrajudiciais ou, eventualmente, judiciais, homologáveis em juízo. A própria Lei 14.230 exige a homologação judicial como forma de assegurar maior lastro de segurança jurídica para esses acordos, essas soluções consensuais que, a meu ver, devem envolver não apenas a Fazenda Pública como um mero ouvinte, e a Lei 14.230 cometeu a meu ver, esse deslize, esse equívoco, né, que a Fazenda Pública é ouvida pelo Ministério Público, mas não tem um papel de protagonista na celebração desse acordo. Isso avilta o papel da advocacia pública previsto nos artigos 131 e 132 como titular de direito próprio da Fazenda Pública, em juízo e fora dele, e, ao assim agir, também viola a Constituição de 1988. Foi uma grata surpresa ter lido no parecer do Procurador-Geral da República a defesa dessas ideias e uma opinião firme no sentido da inconstitucionalidade da Lei 14.230 de 2021 e um opinamento no sentido da procedência dessas ações diretas de inconstitucionalidade, do restabelecimento da legitimidade ativa da Fazenda Pública, tanto para a propositura
das ações de improbidade como para a celebração dos acordos de não persecução civil. Eu tenho bastante expectativa e tenho uma convicção interna de que o Supremo, nesse caso específico, corrigirá aquilo que me parece ter sido um equívoco constitucional do legislador brasileiro. A gente tem muito para conversar, né? Mas o tempo é escasso. Não que eu deva estender mais, mas já ciente, né? Todos nós estamos de que os ataques à Constituição estão cada vez mais audaciosos, para a gente já colocar que, aparentemente, estamos falando também de uma garantia institucional, né? Um direito fundamental enquanto direito ao processo, ao procedimento, e, portanto, acobertado pelo núcleo intangível da Constituição. Então, já coloquemos isso de pronto, para que, senão, daqui a pouco surge um ideoso, como a gente diz no interior. Bom, já que é assim, vamos propor uma PEC para prever a legitimidade exclusiva do Ministério Público. Bom, me parece que isso, né, professor, nem mesmo por PEC é possível modificar, né, diante dessa interpretação sistemática do texto constitucional. Sem dúvida. Me parece que o acesso ao judiciário, como é uma garantia, um direito e uma garantia fundamental, prevista no artigo 5º, inciso 35, e que se comunica, obviamente, no caso das pessoas jurídicas integrantes da administração pública, com a proteção do erário, com a realização concreta dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da probidade administrativas, também tem uma relação com as cláusulas pétreas como limitações materiais ao poder de reforma da Constituição previstas lá no artigo 60, parágrafo 4º, e seus incisos 1 a 4 da Constituição, né? Não apenas o inciso 4º dos direitos e garantias individuais, mas também, talvez aqui, a separação de poderes, inciso 2, e, no que se refere aos entes subnacionais, também a forma federativa de Estado. Então, aí temos um amplo cardápio de cláusulas pétreas, de limites materiais ao poder de reforma que seriam ofendidas caso surgisse uma PEC nessa mesma linha. Bom, professor, não sou eu que gostaria de pôr fim a essa conversa, mas alguém vai ter que fazer, né? Eu agradeço demais a sua presença aqui com a gente para comemorar o Dia do Advogado. Eu acho que a escolha do tema foi super feliz e eu acho que a gente poderia realmente continuar estendendo, a gente poderia fazer capítulos dessas conversas para que a gente pudesse esgotar esse tema, se é que um dia a gente vai esgotar, né? Se é uma coisa que eu acho muito bacana da escolha da nossa profissão, é que ela é praticamente infinita, né? A gente atua em todas as frentes, antes e depois da lei, então eu acho que realmente a gente tem aí um extenso terreno para conhecer e debater. Novamente, agradeço a disponibilidade, nós também estamos com muita expectativa no julgamento da ADI, foi um grande passo para a ANAF, foi algo decidido pela diretoria, nós tivemos extensas conversas sobre o que a gente deveria fazer quando houve a supressão, nós atuamos no parlamento, não conseguimos ter sucesso, e aí só restou o judiciário mesmo, e nós contamos aí com a sua altivez durante a sustentação oral, que será proferida, né? Está pautado para o dia 10, né? Para a próxima semana, a gente está gravando antes, né? Por isso que eu agora fiz essa referência, está pautado para o dia 10, mas a gente não sabe ainda se o julgamento se confirma ou não. Então, desejo sorte ao senhor, sorte a nós, e agradeço muito pela sua disponibilidade. Aos associados, eu desejo um feliz dia do advogado, sintam-se honrados e felizes em fazer parte dessa profissão que é prevista na Constituição Federal como função essencial à justiça. Rafa, você quer dar as últimas palavras antes de passar para o convidado? Só agradecer ao professor Gustavo por nos agraciar com essa
palestra, que é uma fonte inesgotável de saber jurídico, e não só isso, um orador excepcional, né? Que simplifica as ideias e os conceitos, né? E eu acho incrível que essa capacidade de simplificar é uma qualidade das pessoas extraordinária, já que simplicidade é complexidade resolvida, né? E muito prazeroso sempre ouvi-lo e tê-lo presente conosco. Professor, muito obrigado pela presença e por essa aula magnífica. Imagina, obrigado, Eduardo, obrigado, Patrícia, é um prazer, uma honra participar. A gente discute esses assuntos, não pode nunca perder contato com a nossa humanidade, com aquilo que nos move mais profundamente. Nesse caso aqui, somos 3 cidadãos brasileiros, né, naturalmente preocupados com o destino do nosso país e, ao fim e ao cabo, tentando dar a nossa contribuição por meio da nossa profissão à continuidade democrática, à continuidade do respeito às instituições, ao Estado de Direito. Então, um abraço a todos, feliz Dia do Advogado, que seja também o Dia da Democracia no Brasil.